Acho que ele vai ter dificuldade. Anunciar? Não, Hoje é 13, né? Dia 13, né? Esse é atual. só o fone, só o microfone. Só o microfone. Sem fio. O microfone. Só o microfone. Então, Só o microfone mesmo. Não precisa puxar não? Não precisa não. Tem aqui, ó. Amém? tem uma revista só, irmãos. Quem quer pegar aqui a revista? Sobrou uma. Alguém? Ah, não, tá aqui, ó. Tem mais. Amém? Tem os 3 revistas. Amém? O salve da amada igreja, na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Mas nessa noite nós temos um tema muito maravilhoso para estudarmos. É a necessidade do novo nascimento, né? Uma doutrina maravilhosa encontrada na palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 3, quando Jesus se encontra com Nicodemos. Uma história muito linda, né? Porque Nicodemos era mestre de Israel e, no entanto, Nicodemos ainda não entendia a doutrina do novo nascimento. Quando Jesus começa a falar do novo nascimento para ele, ele não entende, fala, mas como pode ser isso? Como pode um homem nascer já sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus fala para Nicodemo, olha Nicodemo, né? Você vê ali que Nicodemo, as primeiras palavras de Nicodemo para Jesus é a seguinte: sabemos que tu és um mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Podemos ver aí que a mensagem de Nicodemos é uma mensagem de elogio para Jesus, é uma palavra de elogio. Só que Jesus não deixou, irmãos, que o elogio subisse para a cabeça, né? Se é um homem sujeito ao egoísmo, né, ao orgulho, ia ficar todo inchado com o elogio de Nicodemo, né? Mas Jesus já aproveita a ocasião e diz: olha Nicodemo, se tu não nascer de novo, tu não pode ver o reino de Deus. Depois ele fala, não pode entrar no reino de Deus. Então é muito forte. Então vamos ver essa doutrina muito maravilhosa. Vamos ler aqui o texto áureo, que está no livro de João, capítulo 3, versículo 7, que fala assim, ó: não te maravilhe de ter dito, necessário é nascer de novo. A igreja não está ouvindo, irmão. Tem que usar o microfone. Fica mais próximo do microfone. Vou puxar o microfone aqui um pouquinho mais perto. Isso. Amém? Então vemos aqui, irmãos, que ele fala: não te maravilhe de ter dito, necessário é nascer de novo. Cremos na necessidade absoluta do novo nascimento, pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, né? A Bíblia diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então aqui fala da necessidade de um novo nascimento. Só que Nicodemo era mestre de Israel, aquele que sempre estava ensinando ao povo e nunca tinha dado esse tipo de ensinamento para ninguém, né? E Jesus fala assim: como que é? Se eu falo de coisas materiais, de coisas terrestres, você não entende, camarada? E se eu começar a falar aqui das espirituais? Ele fica desbloqueado, né? Porque Jesus, ele é a sabedoria de Deus. Nele está toda a essência do Pai, né? Toda a essência da divindade estava sobre o Filho. Então, ele sabia tudo. A Bíblia mostra como ele, diante dos líderes religiosos, desde criança, ele tinha palestra, ele pregava e encantava na igreja desde pequenininho, né? Mas porque sobre ele já habitava o Espírito da onisciência de Deus, né? Então vamos aqui, irmãos. Diz assim a palavra, ó. Vamos na sequência aqui a leitura bíblica em classe. Microfone. Eu estou longe aqui. Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemo: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Vou dar uma pausazinha aqui para o irmão entender.
né? Aqueles que não nascer da água e do Espírito, né? Não pode entrar no reino de Deus. Nascer da água é quando somos batizados, sepultamos o velho homem do pecado para ele ressurgir, para andar em novidade de vida, andar em Espírito, né? A Bíblia diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 1. Então, o homem tem que procurar andar segundo a vontade do Espírito, né? Como diz lá em Gálatas, a vontade do Espírito é vida e paz. Mas quando o homem anda segundo a carne, ele morre espiritualmente. É desse jeito. Diz aqui a palavra ainda na sequência: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhe de ter dito, necessário vos é nascer de novo, né? Nicodemo ficou todo impactado, irmão, quando ele começa a seguir Jesus e vê os milagres. Só que ele era de uma religião, de uma seita chamada fariseu, que esses fariseus, sempre eles, quando encontravam-se com Jesus, era para ter do que acusar. Eles se encontravam com Jesus, convidava até Jesus para alguns banquetes, como fez o Simão, que convidou Jesus para uma ceia na sua casa. E a Bíblia diz que no momento da ceia, aquele homem está na mesa, entra uma mulher pecadora na casa dele, e ela começa a chorar e regar os pés de Jesus com lágrimas, e ele começa a interpretar mal tanto aquela mulher como o mestre. Então vemos que eles convidavam Jesus muitas vezes, não porque eram amigos de Jesus, mas queriam ter do que acusar, queria investigar minuciosamente se realmente aquele líder religioso chamado Jesus era uma pessoa que vivia a verdade da lei, né? Estavam sempre pesquisando a vida do Senhor, querendo levar alguém para acusar Jesus de alguma coisa, né? Como eles levavam aquela mulher pecadora diante do mestre, para intentar ver qual seria a de Jesus, se ele condenaria aquela mulher que tinha sido apanhada no ato de adultério. A história do capítulo 8 de João, né? Capítulo 4, não é isso? Do Evangelho de João. É 8? Ah, é certo. 4 é a mulher samaritana. Tá certo. Aí a Bíblia diz, irmãos, que ia levar aquela mulher para tentar ver qual seria a ideia de Jesus. Se ele condenaria a mulher, se ele libertaria a mulher. Porque Jesus pregava a paz, o amor, a misericórdia. O fariseu pregava a lei, olho por olho e dente por dente, né? Então, existia assim uma rivalidade entre eles. Eles não entendiam o amor e a misericórdia do mestre, né? Eles queriam sempre levar o pé da linha. Só que Jesus falava para eles que eles eram hipócritas. Vocês são fariseus, vocês são, ai de vós escribas fariseu, hipócritas, pois vocês dão o dízimo do endro, do hortelão, do cominho, e desprezam o mais importante da lei, que é o amor e a misericórdia. Deveis fazer essas coisas e não omitir aquelas outras. Então Jesus sempre mostrava onde eles estavam errando, e por isso sempre havia discórdia entre eles. No capítulo 8, na sequência, Jesus começa a falar que ele veio para fazer a vontade do Pai, né? E eles faziam a vontade do Pai dele. Jesus declara ali 2 tipos de pai, um para ele e outro para os fariseus. E eles, aqueles homens da lei, ficou revoltados, falaram assim: nós somos descendência de Abraão, nós não somos nascidos de prostituição, nós temos um Pai que é Deus. Jesus falou: se vocês fossem filhos de Deus, certamente vocês me amariam, porque é isso que eu vim sair do Pai. Então, sempre que Jesus se encontrava com ele, tinha alguns, né? Sempre tinha atrito entre eles, porque eles pregavam uma coisa e eles não viviam. E Jesus procurava pregar e viver a verdade, né? Jesus primeiro ele dava um exemplo e depois ele praticava e dava um exemplo, né? Ele colocou um de água na bacia, lavou os pés dos seus discípulos e falou assim: olha, depois que ele lava os pés de todos eles, fala assim: vocês me chamam mestre e Senhor e dizeis: vem porque eu sou. E se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Jesus era o líder que dava o seu testemunho na prática, né? Ele praticava as boas obras. É tanto que Nicodemos, ele se converteu a Deus por isso. Ele falou: mestre, Rabi, sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém faz os sinais que tu fazes se Deus não for com essa pessoa. Ou seja, esses sinais que tu faz aí, ninguém pode fazer se o Senhor não for com ele. Então nós vemos que ele creu através dos milagres. O que tem chamado a sua atenção para o Senhor Jesus Cristo, né? Então vemos que o homem, ele é chamado ao Senhor Jesus, às vezes pelo testemunho, pelo milagre que ele vê, ele se dobra diante de Cristo. E por que Nicodemo vai ter de noite com Jesus? Com medo, irmão. Com medo porque os fariseus, se soubessem que Nicodemo estava
se achegando ao grupo de Cristo, que para eles, aquele grupinho de 12 discípulos, eram chamados pelos fariseus os da seita do Nazareno. Está no capítulo 9 de Atos, no capítulo 10, no capítulo 9, né, quando Paulo persegue a igreja. Era chamado por os fariseus, aquela pequena religião, como eles falam, né? Eles chamavam os da seita do Nazareno. Qualquer que cria em Jesus naquela época, para o grupo dos fariseus, era chamado os daquela seita. Paulo perseguia esses camaradas, perseguia os cristãos, porque ele era fariseu, tinha sido criado aos pés de Gamaliel, e sempre houve atrito entre eles, né? Mas Jesus veio para pregar a paz. E Nicodemo, quando ele encontra com Jesus, Jesus fala para ele, quando ele vê os milagres, ele entende que Jesus é um mestre vindo de Deus, ele já começa a se render a Cristo, né? Mas Jesus fala assim, olha Nicodemo, necessário é nascer de novo. E ele não entende esse novo nascimento. E Jesus, para dar um exemplo, o que seria esse novo nascimento, ele fala assim, olha, o vento sopra onde quer. Ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todos aqueles que é nascido do Espírito. Por que, irmão, Jesus falou essas palavras? Nicodemo queria ver uma pessoa nascida de novo. Como pode ser esse novo nascimento, mestre? Porventura eu já velho, de barba branca, de cabeça branca, agora eu vou entrar na barriga da mãe novamente para nascer? Ele entendia naturalmente. E a Bíblia diz, irmão, que o homem natural ele só entende as coisas do lado natural. Ele não entende, ele não desceu o espiritual, porque ele é material. A carne, o homem material, ele não entende o espiritual, né? Mas Jesus falou que nós entendemos tudo e discernimos tudo e por ninguém somos discernidos, né? Mas ali, irmãos, Jesus explica para Nicodemo, olha, o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde ele vem nem para onde vai. O que Jesus quer dizer com isso? Que existia alguma coisa que Nicodemo cria que existia, mas ele não via. Por exemplo, o vento. Você pega o vento, você apalpa o vento, mas você sabe que ele existe. Todo mundo crê que o vento existe. Como não crê? Você sabe que o vento existe. Ele passa, ele arregaça uma casa, arranca o telhado, joga tudo fora, passa pelas árvores, arranca a árvore, deixa ela de raiz tombada, virada para o ar. Ele mostra a sua força. Então, o Espírito Santo, ele é tido como, na Bíblia, ele é como o ruach, né? Ou seja, o sopro de Deus, o sopro que deu vida ao homem. Então, quando esse Espírito, Jesus estava falando desse Espírito, Jesus estava falando que aquele que é nascido do Espírito, ele segue o vento, ou seja, ele segue o vento, ele sopra para onde quer, ou seja, você tem que obedecer à voz do Espírito, você tem que ser levado pelo vento do Espírito de Deus. Para onde ele te dirigir, você tem que ser guiado por ele. Então é isso que Jesus queria dizer para Nicodemo, que dali por diante, depois de ter um novo nascimento, o encontro com Jesus Cristo, ele ia ser guiado pelo Espírito. Assim como o vento, ele tem uma direção, né? Ou seja, você tem que tomar a direção do vento. De repente, alguém que está perdido, ela pode tomar a direção do vento, né? Mas não é que nós estamos perdidos, nós estamos sendo guiados pelo Espírito e ele nos leva ao encontro de Cristo. Aleluia. Amém? Amém. Vamos aqui à sequência da palavra. Vamos aqui à leitura. Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre de Israel e não sabe isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrenas e não crerdes, como crereis se vos falar das celestiais? Né? Jesus está falando de quê? Coisa terrena era novo nascimento. Coisas simples, né? Para Nicodemo estava muito difícil de entender esse novo nascimento. É aquilo que Jesus fala para ele: temos que nascer da água e do Espírito, né? Nascer do batismo, ser mergulhado nas águas, enterrar o velho homem do pecado e fazer ele nascer para uma nova vida com Cristo, né? Então isso é nascer da água e do Espírito. Dali para frente, ser levado pelo Espírito, porque a Bíblia diz também que depois que Jesus ele é batizado nas águas, ele é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado, né? Muitas vezes o cristão ele foi batizado agora, logo após o batismo já vem as tentações, já vem as provas para ele desistir da sua caminhada. Jesus ele jejuou 40 dias naquele deserto, não comeu nem bebeu, depois chegou o tentador, né? Então ali ele foi provado. Então prova que quem passa pelo novo nascimento, quem recebe o batismo nas águas, quer agora andar em novidade de vida, ele vai sofrer tentações, ele vai sofrer perseguições. E a Bíblia diz que todos aqueles que procuram viver uma vida justa e piamente padecerão perseguição, né? Amém? Vamos aqui agora à introdução da palavra de Deus.
O termo da presente lição, o tema da presente lição é de suma importância, porque muitas pessoas estão equivocadas nas coisas concernentes à salvação, assim como Nicodemos também estava, né? As boas ações, um padrão de vida exemplar e até mesmo a prática de uma religiosidade sincera não conduz ninguém à vida eterna, né? Que o pregador está dizendo aqui. Muitas pessoas talvez estejam assim equivocadas, achando que só por ela ser um líder religioso ou só por ela pertencer a uma determinada religião, a sua salvação está garantida, né? Nicodemo talvez pensasse que a sua salvação tivesse garantida só porque ele ensinava a lei. Mas Jesus falou que era realmente ter um novo nascimento. Não bastava só ser religioso, né? A religiosidade, ela muitas vezes pode até atrapalhar você se aproximar de Deus. Depende se as suas ideias estiver de acordo com a palavra de Deus. Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele fala: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Se para nós estar em harmonia com Ele, nós temos que estar embasados na palavra dEle. Então, Nicodemos, ele não entendia nem o que era novo nascimento. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, são líderes religiosos do povo e nunca experimentou um novo nascimento. Nunca teve um encontro verdadeiro com Jesus. Se você observar, irmãos, que cada pessoa que tiver um encontro com Jesus, a sua vida foi mudada. Nicodemo, daqui para frente, ele passa a ter uma nova visão de quem era o Senhor Jesus Cristo. Mas aí nós vemos que ele tem um verdadeiro encontro com Deus, né? Quando Jesus é levado ao Sinédrio, ele tenta defender Jesus diante dos 71 fariseus, porque quem era Nicodemos? Ele era fariseu, príncipe dos judeus e membro do Sinédrio em Israel. Vamos aqui ainda a palavra. As boas ações, aqui eu já li. O diálogo de Jesus com Nicodemos, um líder religioso, honesto, sincero, revela a necessidade do novo nascimento para entrar no reino de Deus. Jesus revela para Nicodemo que era necessário um novo nascimento, não só a religiosidade, né? Portanto, nós temos uma outra passagem na Bíblia parecida com essa, de um homem que ele fazia todas as boas obras, que era Cornélio. Um homem que fazia tudo que era agradável ao povo em Israel, dava esmola, orava, jejuava, e no entanto, ainda faltava ele fazer a sua decisão de fé, a sua confissão de fé. E tem muitas pessoas, irmão, que estão dentro da igreja, mas ela nunca fez a confissão de fé. Jesus falou que aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. E aqueles que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está no céu. E quem, irmão, que Jesus instituiu para fazer isso naqueles dias? Jesus chama Pedro e diz: Pedro, nas tuas mãos eu entrego a chave do meu reino, e o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e o que tu desligares na terra será desligado nos céus. E você vê que no dia de Pentecostes, Pedro prega a mensagem e mais de 3.000 almas se rendem a Cristo, confessando que queriam aceitar Cristo como seu único e suficiente Salvador, quando eles dizem: e agora o que faremos, varões judeus? Né? O que faremos? Eles compungem o seu coração, eles se humilham. E a Bíblia diz que Pedro fala assim: arrependei cada um dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, aos que estão perto, aos que estão longe, e a tanto quanto Deus nosso Senhor chamar. Eles estavam impactados de ver ali a presença do Espírito Santo de Deus sendo derramado, e eles não entendiam que aquela promessa que estava sendo derramada naquele dia era também para eles, né? Mas Pedro, ele explica que a salvação era para todos, mas quando eles se arrependeram, Pedro fala assim: arrependei-vos para que chegue até vós o tempo do refrigério pelo Espírito Santo de Deus. Quando ele se arrepende, Pedro ora por eles, e a Bíblia diz que naquele dia quase 3.000 almas, se rende a Cristo. Então vemos ali que foi através de Pedro que a igreja ela foi principiada, foi instituída, né? E vemos que Cornélio, por exemplo, ele tinha todas as práticas de uma pessoa que era religioso, tinha todas as boas práticas, mas quando o anjo aparece para Cornélio, o anjo fala assim: olha, Cornélio, e Cornélio, fixando os olhos no anjo, meio atemorizado, fala: o que é, Senhor? O anjo fala assim: olha, Cornélio, as tuas orações, as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus.
Agora envia homem a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar, e este te dirá a palavra que salva tu e a tua casa. Por que, irmão, que o anjo não pregou? O anjo, ele aponta para Pedro, que Pedro era quem tinha a palavra de salvação. Ele era um homem religioso, praticava as boas obras, mas não basta ser só religioso. Você tem que realmente ter um encontro com Jesus, você tem que nascer de novo. Sabe o que Cornélio faz? Cornélio, ele convida toda a sua vizinhança. Isso falava, irmãos, da hospitalidade que ele tinha. A Bíblia diz que ele era justo, piedoso, temente a Deus, com a sua casa fazia muita esmola ao povo e de contínuo orava a Deus. Ele tinha todas as qualidades boas que um religioso deve ter. Só que isso não bastou para garantir a sua salvação. Ele precisou ter um encontro com Jesus. O Espírito Santo, Deus envia ali o anjo para dizer quem podia pregar a palavra de Deus para ele. E o anjo do Senhor aparece e diz para ele aonde estava a solução. Quem poderia pregar o evangelho e expor o evangelho das boas novas para ele, que era Pedro, que estava com Simão o curtidor, que tinha sua casa junto do mar. Este tinha palavra para ele e para a família dele. Então ele chama ali 2 piedosos soldados do seu exército e manda ir lá chamar Pedro. E Pedro vem e prega a palavra de Deus na casa de Cornélio. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, está uma grande multidão. Então eu quero mostrar aqui, irmãos, que não basta só ser religioso, é necessário ter uma convenção, uma transformação. E ali, quando Pedro prega na casa de Cornélio, toda aquela família recebe o Espírito Santo, é transformada, há um novo nascimento na vida de todos aqueles que estavam na casa de Cornélio. Receberam e fizeram ali a sua confissão de fé, melhor dizendo, diante de Pedro. E Pedro compra ali uma discussão, ou seja, ele compra uma briga com os irmãos de Jerusalém, porque ele entra na casa de gentio, pessoas que não eram da mesma nacionalidade dele, porque no entanto ele estava indo naquele primeiro ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não tinha entendido aquilo que Jesus tinha falado, ide por todo mundo agora e prega o meu evangelho a toda criatura, porque quem ouvir a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrarás em condenação, mas passará da morte para a vida. Então vamos à frente para nós não tomar um tempo aqui, moça. Então diz aqui a sequência. Eu parei aqui. Vai entrar no tópico agora, né? Agora vamos entrar no tópico, o tópico 2, né? Os fariseus representavam o povo, apesar de serem a minoria na sociedade pré-cristã, exerciam forte influência na sociedade judaica. Eram membros do Sinédrio e tornaram-se inimigos implacáveis de Jesus. Esses grupos formavam uma seita. Para os irmãos verificar esse versículo aí, está em Atos capítulo 15 e versículo 5. Esses grupos dos fariseus formavam uma seita. Paulo pertencia a essa seita. Ele fora criado aos pés do melhor professor dessa seita, que se chamava Gamaliel, né? Então, era uma seita. E, no entanto, eles acusavam que seita era aquela instituição de 12 discípulos que Jesus tinha instituído a sua igreja. Quando ele diz que ele instituía a sua igreja, as portas do inferno não prevaleciam contra ela, né? Jesus fundou a sua igreja. E ele diz para Pedro: tu és Pedro. E eu creio que naquela hora ele aponta o dedo para si: sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, que era ele próprio. Ele é a rocha principal ou peculiar da nossa salvação. Ele dizia: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, né? E ali, pelos fariseus, era chamados da seita do Nazareno, aquele grupo de 12 apóstolos de Jesus Cristo. Para quem não sabe, irmãos, tem muitas pessoas aí hoje pregando e dizendo que igreja primeira, igreja tal, quem é a primeira igreja? A primeira igreja que descendeu do Senhor Jesus Cristo, o próprio Senhor Jesus Cristo não deu o título de religiosidade a ela. Jesus não disse que ela seria Assembleia de Deus, Jesus não disse que ela seria metodista ou batista ou qualquer um outro título religioso. Jesus não deu nenhum título religioso àquele grupo que ele fundou. Quem deu o título religioso àqueles 12 discípulos de Jesus foram os próprios fariseus. Os próprios fariseus chamavam aqueles que seguiam Jesus os da seita do Nazareno. Esse foi o primeiro título dado à verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo. Como se chamava a primeira igreja que foi fundada pelo Senhor Jesus Cristo, pelos fariseus? Chamavam os da seita do Nazareno, né? Eles que intitularam e chamaram de seita. No entanto, irmãos, era uma seita da verdade, porque estava sendo firmada sobre a rocha verdadeira que é Jesus, né? Então vemos aqui vou dar sequência aqui. Aqui fala que eles eram chamados de seita. Está escrito em Atos, capítulo, a seita dos fariseus, Atos 15 e versículo 5. O apóstolo Paulo declara que o grupo dos fariseus, ao qual Nicodemo pertencia,
antes da sua convenção, era a mais severa seita dos fariseus. Em Atos 26, do 5 e 5, e Gálatas 1 e 14. Em Filipenses 3 e 5, os evangelhos estão repletos de provas do comportamento negativo dos fariseus e de suas hipocrisias, né? Tanto que a palavra fariseu torna-se sinônimo de hipocrisia, de hipócritas, né? Hipócritas e fingimento, até o dia de hoje. Ou seja, a palavra fariseu até hoje era sinônimo de hipocrisia e de fingimento, né? Porque eles eram um povo muito fingido. Você vê que, por exemplo, no capítulo 7 de Lucas, ele convida Jesus como um fingimento terrível. Como é que alguém convida uma pessoa para a sua casa, prepara um banquete e fica cheio de falsidade no seu coração, dizendo assim, ó, se esse homem fosse profeta, bem sabia quem é esta mulher que entrou e que está chorando nos pés dele aí, pois é uma pecadora, né? Ali ele pré-julgava Jesus, e Jesus, para dar prova que ele era onisciente, que a divindade estava sobre ele, falou assim, olha, Simão, eu tenho uma coisa a te dizer. Ele disse, diz, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, nenhum dos dois tinha condição de pagar a dívida. O credor perdoou a dívida dos dois. Me diga a quem dos dois aquele credor amava mais, o que devia 50, o que devia 500. Ele disse, eu tenho para mim que ele amava mais aquele mais perdoou. Aí Jesus fala uma longa história ali. Tu veste a mulher, entrei na tua casa, não me deste água para os pés, ela moeu os seus pés, meus pés com lágrimas, enxugou com os cabelos da sua cabeça. Por isso eu te digo, Simão, que os seus muitos pecados lhes são perdoados. Eu quero falar aqui do fingimento que ele teve com Jesus. Ele convidou Jesus não porque ele queria dar um banquete para Jesus, era falso, né? Então, irmãos, não use de falsidade, porque isso aí é farisaísmo, ou seja, é você tratar a pessoa de uma forma, mas só no coração você está cheio de maldade contra aquela pessoa, né? Ele convidou Jesus para o banquete na sua casa, não porque ele amava Jesus, ele convidou Jesus para o banquete para ver qual seria a sua forma de ensinar, a sua forma de doutrina. E tem muitas pessoas que às vezes estão seguindo Jesus por curiosidade, né? Não devemos seguir Jesus por curiosidade, mas realmente por querer transformação e mudanças genuínas para nossas vidas. Onde eu parei aqui, deixa eu ver aqui. Aqui, tornaram-se sinônimo, aqui já li. Agora o tópico 3. Os sinais efetuados por Jesus, pouco tempo depois das bodas em Caná da Galileia, Jesus retornou à Judeia e subiu a Jerusalém, em João 2 e 13. Lê, irmão Aginaldo, João 2, versículo 3. 2 e 13. Capítulo 2 de João, versículo 3. Após Jesus ele efetuar aquele milagre em Caná da Galileia, Jesus começa a fazer alguns milagres, e aqueles milagres chamam a atenção de Nicodemos. Ele viu algo diferente que não existia nos outros religiosos daquela atualidade, né? E aquilo chamou a atenção de Nicodemos. Amém? Já leu? Amém. E estava próximo a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Só diz isso, porque foi para a festa, e subiu a Jerusalém. Amém. E aqui diz assim, ó, e era a sua primeira apresentação pública na capital, quando Nicodemo lhe procurou nessa ocasião. Jesus operou muitos milagres, e estando em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram nele, creram no seu nome. Está escrito em João, capítulo 2, versículo 23. E esses milagres atraíram Nicodemos. Talvez ele tenha se referido a esses feitos milagrosos quando se dirigiu a Jesus, pois disse que ninguém pode fazer sinais que tu fazes se Deus não for com ele, né? Então, quando ele se dirige para Jesus, ele fala: mestre, sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então, os milagres que Jesus fez atraiu Nicodemos. Então, vemos aí, irmãos, que o Espírito Santo de Deus que estava na vida de Cristo, que era através do Espírito de Deus, que Jesus fazia todos aqueles milagres, convenceu Nicodemos. E o que a Bíblia diz?
que o Espírito Santo de Deus é quem convence o homem do pecado, da justiça, do pecado porque não crê em mim, disse Jesus. Ou seja, se o Espírito Santo de Deus não convencer o homem, ninguém não convence. A Bíblia diz que não é por força, nem é por violência, mas é pelo seu Espírito. É pelo Espírito de Deus que atuava na vida de Cristo que havia convenção. Se Jesus não nos usar, irmãos, se o Espírito Santo de Deus não estiver conosco, nós não vamos convencer ninguém a crer no Senhor Jesus Cristo, para que essa pessoa chegue à transformação e ser uma pessoa regenerada, nascida da água e do Espírito, como pregou Jesus para Nicodemos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Desde agora eu passo o restante da escola para o irmão evangelista Reginaldo, que vai dar dando continuidade nos próximos tópicos. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade. Saúde, irmão, com a paz do Senhor. Amém. Tem som aqui, não? Tá ligado aqui? Bom, mas se os irmãos estiverem me ouvindo, eu faço sem microfone mesmo. Eu não sou muito bom, não gosto muito de microfone, mas... Saúde, irmão, com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar os pais, que hoje é dia dos pais, né? Glória a Deus, irmão. Como vocês viram, a gente está procurando, porque às vezes você tem um conhecimento, mas não tem habilidade para lidar com isso. Então, cada aula que você dá, você vai pegando habilidade. Eu que participei de uma das aulas aqui do César, eu vi que esse menino tem habilidade, e o César também. Glória a Deus. Gostaria que ele também pudesse dar aula um dia aqui pra gente, né? Mas vai chegar o dia, amém? Glória a Deus. Foi parado aqui o dele parou no Leu 2, amém? Glória a Deus. Vamos lá. Segundo tópico tem como título o novo nascimento. Primeiro tópico tem como título é necessário nascer de novo. Talvez Nicodemos esperasse uma resposta elogiosa como retribuição das boas e sinceras palavras ditas a Jesus, mas ele se surpreendeu com a declaração do mestre: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que essas palavras significam? Nascer de novo é nascer da água e do Espírito, e isso significa regeneração, é o início de uma nova vida. Quando o pecador se torna nova criatura, aí está escrito aí, 2 Coríntios 5,17, que diz: portanto, se alguém estiver em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Criado em Cristo Jesus, Efésios 2,10. Trata-se de uma experiência profunda com Jesus e não de uma mudança de religião. Olha aí como disse o irmão aqui, né? Tratou essa questão. Glória a Deus. Vamos entrar aqui, o que a gente pode estar tirando já aqui nesse tópico. Primeiro, sobre o novo nascimento. Estamos falando de algo necessário. Olha para aí. Estamos falando de algo necessário. O novo nascimento é condição imposta por Deus para a salvação. O novo nascimento é condição imposta por Deus para o novo nascimento, para a salvação. Estou dizendo isso porque existem pessoas que preferem uma doce mentira do que uma dura verdade, né? Escute só, essa era a geração que vivia na época do profeta Isaías, e hoje não é diferente na sua e na minha geração. As pessoas hoje preferem uma doce mentira do que uma dura verdade. Olha o que diz o profeta no livro do profeta Isaías, capítulo 30, versículo 10. Eles dizendo, a geração daquela época: que dizem aos videntes, não vejais, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto, dize-nos coisas aprauzíveis, e vede para nós engano. Fala qualquer coisa, ou seja, amassageia nosso ego, fala coisas boas, diz que Deus vai me dar carro, vai me dar isso, vai me dar aquilo. Esse negócio de regeneração, nascer de novo, santificação, quero isso não. Fala para mim o que eu quero ouvir, pode falar até engano,
era na geração daquela época e hoje é a mesma coisa. Você tira por isso uma igreja que prega a palavra de Deus, a verdadeira palavra genuína, os bancos é vazio. Mas vai para qualquer outra igreja que prega qualquer coisa, ou até prosperidade, para você ver, quase não cabe gente na igreja. Eu estou mentindo? É dessa maneira. Então as pessoas preferem algo, uma palavra que massageia o seu ego, ainda que seja mentira, ainda que seja qualquer coisa. Amém? Glória a Deus. Então essa é a mesma geração. Nós não podemos nos esquecer que a mentira escraviza. João 8,32, e a verdade liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é assim que ela fala? A nossa salvação, ela tem alguns aspectos. O primeiro é justificação e o segundo é santificação, irmão. É isso que eu quero comentar aqui nesse tópico. A justificação é imediata. E onde está escrito isso? Romanos capítulo 5, versículo 1, diz assim: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, na hora que você aceita a Jesus como seu Salvador, Ele te justifica na hora diante de Deus. Então você é pecador, mas é considerado diante de Deus como justo, porque Jesus te justificou. Essa é a primeira parte da salvação. E a segunda, você já falei agora, já a santificação é progressiva. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia da vinda de Jesus Cristo. Olha aí, esse se refere à santificação. É um processo a santificação. Eu digo, como eu disse em aulas passadas, é assim que funciona. É como se nós tivéssemos uma placa aqui nas costas e nela estivesse escrito: estou em obra. E aquele que começou a boa obra, aperfeiçoará até a vinda de Cristo. Hoje, eu e você temos que ser mais santo do que ontem, e amanhã teremos que ser mais santo do que hoje, ou seja, mais separado do mundo, da natureza pecaminosa. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. E ainda falando sobre a santificação, Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz: segue a paz com todos. Só isso? Não. Aí ele completa dizendo: e a santificação, porque sem a qual ninguém verá a Deus. Ó, que bênção, glória a Deus. Vamos lá para o segundo subtópico. O segundo subtópico diz o que? Regeneração, é isso? Regeneração, tem como título. O termo significa literalmente gerar novamente, e só aparece duas vezes no Novo Testamento. A primeira no sentido escatológico, ou seja, se referindo a algo futuro. Está em Mateus 19, 28, ao se referir à ressurreição de todas as coisas, restauração de todas as coisas. E a outra como sinônimo de um novo nascimento, cujo sentido é de salvação em Cristo. Tito 3,5. Isso significa ser gerado da semente incorruptível. Primeira Epístola de Pedro 1,23. Os reencarnacionalistas costumam usar essa passagem para fundamentar a doutrina da reencarnação, mas essa não é a questão aqui. Jesus deixou claro ao príncipe dos judeus: o que é nascido de carne, da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Olha para aí, o que é nascido do Espírito com letra maiúscula é Espírito com letra minúscula. Jesus não está falando em renascimento, nem em reencarnação. Essas coisas nunca fizeram parte da tradição judaica, que a gente pode estar tirando aqui já, nesse tópico. Vamos lá, aqui, segundo só. Neste contexto, a nossa base para a doutrina cristã é a ressurreição. A ressurreição é bíblica, pois na Bíblia nós temos um capítulo inteiro que fala só sobre ressurreição. E onde está isso? Primeiro Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Paulo pega esse capítulo e trata só sobre a ressurreição, mostrando que é bíblico isso aí. A reencarnação não, mas a ressurreição nós temos base bíblica para isso. Amém? Irmão, vocês sabem, não precisa nem falar, quem prega a reencarnação é a área, o espiritismo. Só que
eu preciso morrer, morreu, então eu vou reencarnar. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre se eu vou reencarnar? Olha o que diz a Bíblia se eu morrer. Abra aí em Hebreus 9:27. Hebreus 9:27 diz assim: e como aos homens está ordenado, olha para aí, a palavra não é qualquer coisa, é ordenado. E como aos homens está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo, não tem espaço para a segunda vez. Então a Bíblia não dá base para reencarnação, mas sim nasceu, esse novo nascimento é nascer na água e no espírito, não nascer na carne de novo, porque carne nós já somos, né? Diz aí, que é outra referência. Escute só, outra coisa. A pessoa que tem essa doutrina, que é o espiritismo que eu já falei, eles acreditam que João o Batista, porque Jesus disse, esse aí é o Elias que havia de vir. Então eles entendem que o João Batista é a reencarnação de Elias. Mas se você for estudar a doutrina deles, diz assim, que para uma pessoa reencarnar, antes ela precisa ter morrido. E quem prova para mim? Olha o erro na doutrina dele. Ele diz que Elias, João Batista é a reencarnação de Elias. Então eles mesmos caem em contradição. Como? Quando eles dizem que para reencarnar precisa morrer. Mas Elias não morreu. Morreu? Elias morreu? Não. Elias não morreu. Ele foi arrebatado, mas não passou pela morte. Então eles mesmos caem em contradição com a sua doutrina. Amém? Por isso que é bom aprender a palavra de Deus, para ter resposta, porque você que gosta de evangelizar, eu estou vendo agora, eu quero dar os parabéns a quem saiu para evangelizar hoje. É bom, irmão, pegar a base bíblica, porque você não vai encontrar só desviado nem católico por aí não, você vai encontrar pessoas que vão bater de frente com você, e você tem que ter base bíblica para defender a sua fé, amém? Terceiro subtópico é isso? Diz assim, a perplexidade de Nicodemos. Muita gente pensa que Deus está preocupado com religião, mas essas pessoas estão enganadas, pois a vontade de Deus é a comunhão com suas criaturas inteligentes. O problema é que existe uma barreira que se chama pecado. Isaías capítulo 59 versículo 2, que diz assim, mas são as vossas iniquidades que faz divisão entre vós e o vosso Deus, para que ele não vos ouça. Amém? Amém. Foi de Deus a iniciativa de comunicação com Adão, logo após a queda. Gênesis 3, do 8 ao 10, quando Deus mandou Moisés levantar o tabernáculo, manifestou o desejo de habitar no meio do seu povo. Por fim, Deus assumiu a forma humana e o verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. O novo nascimento é a restauração da comunhão com Deus e não significa seguir um conjunto de regras religiosas ou éticas. Isso estava muito longe da forma de pensar de Nicodemos e de muitos religiosos ainda hoje. Vamos lá? O tempo é corrido, mas já vamos tentar encaixar as coisas no tempo. Pois a vontade de Deus é comunhão com as suas criaturas inteligentes. Quero comentar sobre isso. Eu já disse em aulas passadas, irmão, que Deus antes dele ser um Deus de regulamento, ele é um Deus de relacionamento. Amém. Antes dele ditar qualquer regra, ele quer ter relação, ele quer ter uma boa relação com a sua criatura, com os seus filhos, que ele criou. Então antes dele ser um Deus de regulamento, ele é um Deus de relacionamento, pois ele nos criou para relacionamento, tanto com ele quanto com o próximo. Mesmo depois do pecado, Deus sempre buscou aproximar-se da humanidade, mesmo caída. Isaías capítulo 65, versículo 1 a 3 diz assim, Isaías capítulo 65, do 1 ao 3, fui buscado dos que não perguntavam por mim, fui achado daqueles que não me buscavam, a uma nação que não se chamava meu nome.
eu disse: eis-me aqui. Glória a Deus. Estendi as minhas mãos o dia todo a um povo rebelde que anda por caminho que não são bons. Ou seja, os judeus, Deus estendeu as mãos aos judeus e eles andavam por um caminho que não são bons. E quem são esse povo que não se chamava de seu nome, não clamava por ele? E ele disse: eis-me aqui. Os gentios, nós, você, eu, não buscava Deus, era um povo separado da nação de Israel. Mas hoje ele diz assim: eu fui buscado por alguém que não perguntava por mim. Tinha muitos deuses, que o gentio tinha muitos deuses, e eu disse, ele dizendo: eis-me aqui. Olha para aí, Deus sempre quis uma relação com a sua criatura, amém? Glória a Deus. Vamos lá, tocar mais adiante. Vamos para o 3, entrar no 3. Terceiro tópico e final. Terceiro tópico tem como título uma necessidade. Primeiro subtópico: o estado humano. A Bíblia ensina e a experiência humana confirma que todos os seres humanos estão mortos em ofensas e pecado. Efésios 2:1. O ensino paulino sobre a universalidade do pecado veio diretamente do Senhor Jesus. Gálatas 1:11-12. A sua base está em muitas passagens do Antigo Testamento. Nicodemos, como mestre de Israel, deveria estar inteirado sobre o assunto. Além disso, Jesus usou a linguagem bíblica ao lhe comunicar. Obrigado, minha querida. Ao lhe comunicar. Vamos ver, eu não perdi aqui. Glória a Deus. Além disso, Jesus usou linguagem bíblica ao lhe comunicar a necessidade do novo nascimento. Trata-se de uma necessidade imperiosa, porque todas as pessoas estão mortas e precisam reviver, receber vida espiritual. Precisamos de uma experiência nova com Cristo. Olha aí, irmão, tem gente que está na igreja há 10, há 20, há 30 anos e não tem uma experiência para contar com Cristo, mas ele conta a experiência dos outros. Conta a experiência dos outros, é fácil. E a minha? Quem não tem intimidade com Deus não tem experiência com Cristo. Não pode contar, não tem. Fala a experiência dos outros. Amém? Terceiro aqui. Primeiro aqui, vamos lá. Comentário. O exemplo disso está presente no ser humano, irmão. Escute só. Vamos lá. Estou errando aqui. Estamos no 3, não é isso? Vamos lá. Eu li o primeiro tópico. Vamos lá. O novo nascimento trata-se de uma necessidade, porque todas as pessoas estão mortas pelo pecado. Hoje as pessoas podem escolher entre morrer em seus pecados ou aceitar Jesus como seu Salvador e Jesus assumir a sua dívida, que é os seus pecados. Olha a palavra dele, o que ele disse numa conversa bem bonita com os fariseus. João capítulo 8, versículo 24. Olha que palavra Jesus falou. Repare: por isso vos disse, morrereis em vossos pecados. Se não crede que eu sou, morrereis em vossos pecados. Ele está dizendo, sabe o que aqui? Se vocês crêem que eu sou Cristo e me aceitar, eu vou morrer pelos teus pecados. Mas se vocês não crêem que eu sou e não me aceitar, é vocês que vão morrer nos pecados de vocês. Olha aí. Então é uma escolha que ele falou aqui. Se vocês me aceitar, eu vou morrer por teus pecados. Mas se você não me aceitar, você vai morrer em seus pecados e o teu destino é outro. Se crerem que eu sou, aí sim, vocês não vão morrer no pecado de vocês, porque vocês vão me aceitar. Amém? Glória a Deus. E a prova disso está em Colossenses capítulo 2, versículo 14, que diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, o qual de alguma maneira era contrária, atirou do meio de nós e cravando na cruz. Olha aí, nossa dívida, ele fez isso, mas para que eu tenha esse benefício eu preciso aceitá-lo. Amém?
Glória a Deus. Vamos lá, anda para agora o segundo? Segundo tópico, não é isso? Segundo subtópico, diz assim: Saulo de Tarso, né? Ninguém no mundo nasce cristão. Todos os seres humanos nascem pecadores. Romanos 13:23 e Romanos 5:12. A salvação é individual e pessoal. Por isso, até mesmo aqueles que nasceu no lar cristão, apesar do privilégio de ter sido criado num ambiente cristão e de ter recebido uma valiosa herança espiritual dos pais, precisa receber a Jesus como Salvador pessoal para se tornar filho de Deus. João 1:12. Ninguém é salvo simplesmente por pertencer a uma religião ou seguir a tradição de seus antepassados. Saulo de Tarso é um bom exemplo, pois ele mesmo declara ser extremamente religioso, e não um religioso qualquer, mas um praticante inveterado do judaísmo. Depois de sua experiência com Jesus, ele se considerou o principal entre os pecadores e declarou o seu estado de miséria diante de Deus, igualando-se aos demais pecadores, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleite, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Olha o estado engraçado, né? Isso aqui eu comparo, sabe o que? Escuta só, eu já trabalhei em lava rápida, é assim, escuta só. Eu lavei o carro e ficou bonitão, esse aqui tá limpo, maravilhoso. Aí o meu patrão tirava o carro, colocava no sol, aí daqui a pouco eu olhava pro carro: eu não lavei esse carro, olha como é que tá. O que quer dizer isso? Quanto mais você se aproxima, você se sente o santo, eu sou bom, eu sou pai, eu não faço aquilo, não faço aquilo. Aí quando você se aproxima de Deus, é que Deus é a luz, você vê realmente que aquilo que você imaginava de você, não, eu sou um miserável mesmo, não é assim? Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você percebe o seu estado de pecador. Glória, e foi isso que Paulo entendeu quando se aproximou de Jesus, amém? Falando sobre Paulo, ele pensava estar fazendo a coisa certa ao prender os cristãos, mas após o seu encontro com o Senhor Jesus, ele passa a reconhecer o seu verdadeiro estado. Olha o que diz Romanos capítulo 7, versículo 24 e 25: miserável homem que sou, quem me livrará desta morte? A morte que ele se refere é ao pecado. Miserável, ele bate os peitos de miserável homem que sou, quem me livrará dessa morte? Aí ele completa dizendo: dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Olha para aí, ele disse: eu sou um miserável, quem me libertará disso? Aí ele diz, ele já dá a resposta para ele mesmo, é Jesus. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa é a posição que se encontra toda criatura. É por isso que Jesus disse, Marcos 16:15: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Por que ide pregar o evangelho a toda criatura? Porque João 1:12 diz: para que a criatura, dando uma resposta positiva à palavra, ela recebe poder de se tornar filho de Deus. Só assim, amém? Verdade. Glória a Deus. Vamos lá para o terceiro subtópico e último, que é o 3, diz assim: o centurião Cornélio: não existe salvação sem Jesus. João 14:6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não diz eu sou um caminho, ele diz eu sou o caminho. Nicodemos e Paulo eram israelitas e professavam a religião de seus antepassados: Abraão, Isaac, Jacó, Samuel, Davi e outros patriarcas, reis e profetas do Antigo Testamento. Mas Cornélio era romano e, mesmo assim, talvez por influência das religiões judaicas, era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo oravam a Deus. Observem que essas atitudes de Cornélio tinham a aprovação divina.
Atos 10, 4. Mas ninguém é salvo pelas obras. Por isso o apóstolo Pedro foi enviado para falar a Cornélio sobre a salvação em Cristo. A descrição bíblica da conduta de Cornélio se repete ao longo da história humana, nas mais diversas culturas e civilizações. A conversão envolve fé e arrependimento e regeneração. A salvação é um dom de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos ver o que a gente tem aqui para comentar nesse último. Esse é o terceiro. Vamos lá. Cornélio era um homem de boas obras. Isso foi reconhecido até pelo próprio Deus. Não foi Pedro, não foi A nem B que reconheceu. Foi o próprio Deus que reconheceu isso. Está em Atos capítulo 10. Está aí, né? Mas nós não somos salvos pelas obras. Eu vou repetir uma coisa que eu disse de manhã, rapidinho para fechar. Eu não preciso fazer nem obedecer para ser salvo. Eu não preciso fazer nada, nem obedecer a ninguém para ser salvo. Ó, para aí, é forte isso aqui, hein? Eu faço e obedeço porque sou salvo, pois essa é a conduta de uma pessoa salva. Amém? Na Bíblia, o direito de salvação sempre vem primeiro e em seguida o dever de viver como salvo. Amém? Amém. Glória a Deus. Sendo salvo pela graça, agora eu preciso viver como salvo. Glória a Deus. Se agora eu sou uma nova criatura, eu preciso andar como tal. Eu vou repetir o versículo que eu disse agora, 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Eu quero concluir essa lição dizendo: ainda hoje muitas religiões, muitas pessoas religiosas e sinceras, como Cornélio, e pessoas bem intencionadas, como Nicodemos, mas elas precisam nascer de novo da água e do Espírito para herdar o reino de Deus. É nessa tarefa, como cristãos e comunicadores do Evangelho, falar sobre a necessidade do novo nascimento, não somente ao pecador costumeiro, mas também aos muitos Nicodemos e Cornélio que estão em nossa volta. Amém? Amém. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Espero que eu tenha terminado no tempo, foi meio corrido, mas eu quero ainda dar só uma pincelada aqui. A próxima aula nós vamos no dia 20 de agosto, a Igreja de Cristo. Se você faz parte da Igreja de Cristo, venha para a aula domingo às 8 horas da manhã. E desde já eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus e passo para a pastora dar o término. Amém? Aleluia, glória a Deus, né? Amém. Olha, o irmão terminou até antes das 8, né? Glória a Deus, né? Foi a aula de manhã, mas o que nós ouvimos aqui, nós conseguimos, né, irmãos? Amém, Jesus, glória a Deus. Deus nos alimentou, né? Deus abençoe a vida do nosso irmão presbítero, João Nagel. O Senhor abençoe a vida do nosso irmão evangelista, né? Nós estamos aqui cada dia aprendendo um pouquinho com o Senhor Jesus, amém? E é isso aí, nós precisamos aprender para que nós possamos crescer espiritual. Aleluia, glória a Deus. Eu quero, antes de dar o término, eu quero convidar aqui os irmãos eu quero convidar aqui a irmã Josétima, irmã Josétima, para receber o seu certificado de batismo. A irmã Alba, aleluia, glória a Deus. Olha, hoje o Senhor falando do novo nascimento, né? Está aí os irmãos que nasceu de novo, né? Amém, Jesus, glória a Deus. O seu certificado aí para colocar no quadro, para relembrar. Eu tenho o meu certificado de batismo, para que eu possa estar sempre lembrando, né? Que eu tenho que ser uma nova criatura. Nosso irmão Cleiton. Ô, glória! Glória a Deus. Aleluia! Irmão Denis também, já pode estar vindo. Glória a Deus. É o seu certificado de batismo. Nós palmas logo a Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A vida dos irmãos, Amém. guarda esse certificado, né? Para que vocês possam estar sempre lembrando que nós sempre precisamos ser uma nova
uma nova criatura em Cristo Jesus, amém? Amém. Eu quero estar perguntando para os irmãos que estão aqui, né? Qual das irmãs intercessoras